atenção para essa novidade. A ANE traz um benefício exclusivo para associados e não associados, telemedicina. Saiba mais em nosso site e na revista da ANE. A violência doméstica e o abuso sexual contra a mulher são feridas abertas na sociedade, um grito abafado pela conivência de estruturas que privilegiam o silêncio e a impunidade. Todos os dias, milhares de mulheres são vítimas de agressões físicas, psicológicas e sexuais, muitas vezes dentro do lugar onde deveriam se sentir mais seguras. Cicatrizes do Silêncio, o filme, é o tema desta semana no quadro Projetos Culturais. Eu sou Orlando Rodrigues, presidente da ANE, Associação Nacional de Escritores e Editoras. Os dados são alarmantes. Segundo estudos recentes, 1 em cada 3 mulheres no mundo já sofreu algum tipo de violência física ou sexual. No Brasil, o feminicídio, o assassinato de mulheres em razão de gênero, atinge índices assustadores. Mas os números, por mais chocantes que sejam, não conseguem traduzir a dor e o trauma vividos por essas mulheres. O abuso sexual, frequentemente silenciado pelo medo e pela vergonha, é ainda mais invisível. Muitas vítimas carregam em silêncio o peso da culpa que a sociedade injustamente lhes atribui. As marcas deixadas não são apenas físicas, mas também psicológicas, resultando em depressão, ansiedade, síndrome do pânico e, em casos mais graves, suicídio. A violência contra a mulher não é apenas uma questão individual, é um problema estrutural. Ela está enraizada no machismo, nas desigualdades de poder e em uma cultura que perpetua a ideia de que o corpo e a vida da mulher são propriedades alheias. É por isso que o combate à violência doméstica e ao abuso sexual exige ações concretas, leis mais rígidas, proteção eficiente às vítimas e, sobretudo, a desconstrução de uma cultura que normalize essas práticas. O papel de todos nós é essencial. Denunciar, apoiar as vítimas e educar as futuras gerações são formas de romper o ciclo da violência. Escutar e acreditar nas mulheres que têm coragem de falar é um ato de empatia e resistência. O silêncio das vítimas não deve ser mais forte do que o grito da justiça. É hora de transformar dor em luta, indignação em mudança. E, acima de tudo, garantir que cada mulher viva livre de medo e opressão. Cicatrizes do Silêncio, o filme é mais que um filme, é uma voz para quem foi silenciado. A história tem roteiro escrito por Beatriz Hoffmann e apresenta a protagonista Clara, que nos leva a refletir sobre abuso, superação e o poder do recomeço. Entre as sombras do passado e a luta por um futuro melhor, ela nos mostra que mesmo nas cicatrizes mais profundas, há espaço para a cura. O projeto, em fase de pré-produção, conta com a participação do cineasta Luiz César Rangel e está em fase de arrecadação de fundos para a sua produção. Quer fazer parte deste projeto transformador? Estamos arrecadando fundos para trazer essa emocionante história às telas. Apoie, compartilhe, junte-se a nós nessa jornada de conscientização e mudança.
Eu sou Orlando Rodrigues, presidente da ANE, Associação Nacional de Escritores e Editoras, que apoia causas humanitárias, causa dos direitos humanos, causas de igualdade de modo geral, causas sobre diversidade. Quer conhecer mais sobre a ANE? Visite um dos nossos sites, ane.org.br ou anecultura.org. Vá lá, faça a sua adesão, torne-se um associado benemérito. Seja um de nós. Juntos construiremos um futuro melhor. A ANE, Associação Nacional de Escritores e Editoras, inicia um novo capítulo com o nome Fantasia Anicultura, ampliando sua missão de valorizar a produção artística brasileira em todas as formas. Agora, além da literatura, a associação abraça artes cênicas, visuais, música, cinema, dança e outras manifestações culturais, criando um espaço para integração, diálogo e troca de experiências. A Anicultura será um palco para a diversidade e inclusão, incentivando projetos inovadores, eventos, workshops e parcerias estratégicas que fortalecem a cultura nacional. A admissão de sócios beneméritos marca o início desta nova fase, com ações voltadas à educação artística e conexão entre artistas e público. Mesmo sem mudanças na logomarca ou razão social, a associação reafirma seu compromisso transformador, convidando todos a fazerem parte deste movimento pela arte e cultura, como patrimônios que nos conectam, inspiram e enriquecem como sociedade. É o primeiro passo para essa nova fase, rompendo barreiras e ampliando horizontes para quem produz e difunde cultura no Brasil. Junte-se a nós. Associe-se já. Você já ouviu falar na loira do banheiro? Ou do temido homem do saco? Talvez do chupa-cabra? Essas histórias, que muitas vezes ouvimos como brincadeiras ou contos de assombração, têm algo em comum. Elas nascem do medo coletivo e da necessidade humana de contar histórias. Mas você sabia que essas lendas urbanas têm uma ligação muito forte com a literatura de terror? Fica ligado que é sobre isso que a gente vai falar hoje. E aí pessoal, tranquilos? Meu nome é Rafael da Mota, sou embaixador e psicólogo aqui da ANE. Hoje vamos explorar como essas histórias de terror conversam entre si e o que elas dizem sobre nossos maiores medos. Mas antes, você sabe o que é literatura de terror? Bom, a literatura de terror é um gênero literário que busca evocar sensações de medo, horror e suspense no leitor. Essas emoções são provocadas por histórias que exploram o sobrenatural, o desconhecido ou aspectos perturbadores do cotidiano humano. Essas histórias frequentemente desafiam nossa noção de segurança e exploram nossos medos mais profundos, sejam eles racionais ou irracionais. Sabe quando você acaba de assistir um filme de terror e você fica com aquela sensação de que está sendo observado? Seu cérebro pode estar num estado de hipervigilância devido à exposição daquilo que você sente medo. Mesmo que você tenha visto não vá acontecer ou não seja real, o cérebro ele pode interpretar aquilo como sendo real e entrar nessa condição. É um mecanismo de defesa. Existem outras coisas como medo residual e ansiedade, mas eu posso falar disso em uma próxima ocasião. Beleza. Agora, quais seriam as características de uma literatura de terror? Geralmente, o elemento da atmosfera ele é essencial e marcada por ambientes sombrios, misteriosos e até mesmo isolados. Posso te dar o exemplo de mansões abandonadas, florestas e lugares esquecidos. Aí você vê o roteiro dos filmes e você pensa, cara, isso não tem como acontecer na vida real. Eu não ia entrar nessa casa. E aí, como o ser humano adora contar histórias, desde que o mundo é mundo, nós temos as lendas urbanas, que são histórias populares transmitidas de boca em boca, geralmente ambientadas em cenários
contemporâneos e relacionados ao cotidiano das pessoas. Elas carregam elementos de mistérios, horror ou moralidade, como se fosse um aviso velado e até mesmo uma forma de crítica social. Só um parêntese, não é uma lenda urbana, porém um dos filmes de terror mais recentes que nós temos e que executa isso de forma absurdamente boa é Corra ou Get Out em inglês. É um filme de 2017 que fala sobre racismo. O filme usa o terror psicológico para explorar o racismo estrutural e as microagressões, mostrando como o preconceito se esconde sob a fachada de progressismo. Get out. Sorry, man. Get out! Yo! Voltando para as lendas urbanas. Pense na história do carro preto que sequestra crianças, ou do fantasma em uma estrada deserta pedindo carona. Essas narrativas ganham força justamente porque mexem com medos que parecem plausíveis. Mas apesar de serem histórias simples, as lendas urbanas possuem uma estrutura narrativa muito semelhante à dos contos de terror clássicos. Elas têm um conflito central, geralmente envolvendo algo sobrenatural ou perigoso, e um desfecho impactante. Agora, vamos ver como isso se conecta com a literatura de terror. A literatura de terror se alimenta do medo coletivo, assim como as lendas urbanas. Escritores como Edgar Allan Poe, Stephen King e H.P. Lovecraft criaram histórias que muitas vezes partiram de mitos ou medos populares. Pensa no exemplo do It, a Coisa, do Stephen King. A ideia de um palhaço assassino pode parecer ficção, mas lembra rumores e lendas urbanas sobre palhaços assustadores vistos em florestas ou ruas. Outro exemplo é o mito da Blood Mary, que lembra muito a nossa loira do banheiro. A ideia de invocar um espírito frente a um espelho não é apenas uma brincadeira de colégio, mas também um recurso usado em contos de horror para explorar o medo sobrenatural e do desconhecido. Aqui no Brasil, temos lendas urbanas riquíssimas que poderiam facilmente ser base para livros ou filmes de terror. A loira do banheiro é uma delas. Dizem que ela é o espírito de uma mulher que morreu tragicamente e agora assombra escolas. A história ganha força porque acontece em um lugar cotidiano e acessível a todos. O banheiro da escola. Quem nunca sentiu aquele frio na espinha ao entrar sozinho em um banheiro vazio? Outra lenda que marcou gerações é a do Homem do Saco. A história de um homem que sequestra crianças desobedientes, carrega um forte elemento moralizador, mas também provoca um medo visceral ligado à ideia de proteção infantil. Essas lendas funcionam como contos de advertência. Elas nos fazem refletir sobre as nossas atitudes e, ao mesmo tempo, mexem com medos profundos, como o de sermos vítimas de algo que não podemos controlar. E aí, gente, tem que ter um pouco de equilíbrio. Alguns traumas que carregamos são frutos de situações, comportamentos e vivências, no geral, que experimentamos na infância. Falar para o seu filho que o homem do saco, a loira do banheiro ou qualquer outra coisa do tipo pode acontecer com ele se ele não obedecer, se não ficar quieto e não parar de fazer birra, pode levar a um embotamento emocional, que nada mais é do que um estado que as pessoas não conseguem expressar sentimentos, tornando-a apática, com dificuldade de se conectar com as pessoas e não conseguir se conectar com as próprias emoções. Fica a dica. Continuando, por que somos atraídos por essas histórias? A resposta está no poder do medo. O terror é uma emoção universal. Ele nos conecta com algo primitivo e faz a gente se sentir vivo. Além disso, tanto as lendas urbanas quanto a literatura de terror nos permitem enfrentar nossos medos em um ambiente seguro. É quase como um treino emocional para lidar com as situações reais. Além disso, essas narrativas funcionam como um espelho da sociedade. Elas refletem os medos e as preocupações de uma época. No passado, o medo podia estar ligado à religião ou desconhecido. Hoje, muitas lendas urbanas exploram o medo da tecnologia, como histórias sobre hackers ou inteligência artificial descontrolada. As lendas urbanas e a literatura de terror compartilham uma força narrativa poderosa. Elas nos fazem encarar nossos medos mais profundos, seja através de um fantasma no banheiro ou de um monstro em um livro. E você, qual é a sua lenda urbana favorita? Ou tem alguma história que te marcou e te deixou arrepiado? Bom, por hoje é isso. Eu agradeço a todos que assistiram e até semana que vem. Valeu!
Olá, hoje no momento musical dessa semana quero apresentar para vocês Cleide De Luca, fazendo uma excelente apresentação da música Força Estranha, num tributo a Gal Costa, gravada em 8 de agosto de 2023. A interpretação marcante de Cleide De Luca, valorizando a música popular brasileira. Com vocês, Cleide De Luca, Força Estranha. Eu preciso te falar, te encontrar de qualquer jeito, pra sentar e conversar, depois andar de encontro ao vento. Eu preciso respirar o mesmo ar que te rodeia, e na pele quero ter o mesmo sol que te bronzeia. Eu preciso te tocar e outra vez te ver sorrindo e voltar num sonho lindo. Já não dá mais pra viver um sentimento sem sentido. Eu preciso descobrir a emoção de estar contigo, ver o sol amanhecer e ver a vida acontecer, como um dia de domingo. Faz de conta que ainda é cedo, tudo vai ficar por conta da emoção. Faz de conta que ainda é cedo e deixar falar a voz do coração. Eu quero que vocês agora sejam a minha voz, lá do iniciozinho. Vamos comigo, meu povo. Preciso te falar. Eu preciso respirar o mesmo ar que te rodeia, e na pele quero ter o mesmo sol que te bronzeia. Eu preciso te tocar e outra vez te ver sorrindo e voltar num sonho lindo. Já não dá mais pra viver um sentimento sem sentido. Eu preciso descobrir a emoção de estar contigo, ver o sol amanhecer e ver a vida acontecer, como um dia de domingo. Tudo vai ficar por conta da emoção. E deixar falar a voz do coração. Tudo vai ficar por
Hoje temos a honra de apresentar ao público a incrível cantora, compositora e escritora Tabata Lemonte. Com sua música intensa, queremos expressar nossos mais sinceros agradecimentos por nos permitir compartilhar seu clipe, uma obra que é muito mais do que arte, é sentimento puro. Sua trajetória é um exemplo de talento, dedicação e inspiração que nos enriquece e nos motiva a enxergar a vida com mais sensibilidade, valorizando a beleza das emoções e a força da arte em despertar reflexões, transformar sentimentos e conectar pessoas de maneira única e profunda. Tabata, essa é a nossa singela homenagem a você pelo seu brilhantismo e nos presentear com sua arte tão marcante. É uma honra poder levar sua música ao nosso público, compartilhando a intensidade e a emoção que você transmite em cada obra. Agora vamos ver e ouvir. Tão intensa, tão inteira, incapaz de ficar só na introdução. Não me peça pra ficar só na beira. Se for pra me jogar, eu me jogo de cabeça. Cada vez é mais difícil se entregar, encontrar um amor pra vida inteira. Quem teme amar não tem ideia do que pode ganhar. Sem medo do final, sei exatamente o que eu quero. Eu quero você todo pra mim, ter bem mais que um amigo. Sussurrar no seu ouvido os segredos dos meus arrepios. Eu quero você todo pra mim, ter bem mais que um amigo. Sussurrar no seu ouvido os segredos dos meus arrepios. Cada vez é mais difícil se entregar, encontrar um amor pra vida inteira. Quem teme amar não tem ideia do que pode ganhar. Sem medo do final, sei exatamente o que eu quero. Quero você todo pra mim, ter bem mais que um amigo. Sussurrar no seu ouvido os segredos dos meus arrepios. Eu quero você todo pra mim, ter bem mais que um amigo. Sussurrar no seu ouvido os segredos dos meus arrepios. Eu quero você todo pra mim, ter bem mais que um amigo. Sussurrar no seu ouvido os segredos dos meus arrepios. Eu quero você todo pra mim, ter bem mais que um amigo. Sussurrar no seu ouvido os segredos dos meus arrepios. Você já parou para ouvir o silêncio dentro de você? Às vezes, na correria do nosso dia, nos esquecemos de um dos momentos mais preciosos que podemos ter, o silêncio interior. Este silêncio não é vazio, mas é um espaço onde nossa alma realmente fala. É nele que encontramos respostas para as perguntas que nem sabemos fazer, onde os sentimentos
mais profundos emergem e nos revelam aquilo que buscamos, mas muitas vezes não conseguimos em meio ao barulho externo. No turbilhão de estímulos externos, o silêncio nos chama para a reflexão, para um encontro sincero com o que somos e o que precisamos. Quando nos damos tempo para ouvir este silêncio, podemos acessar uma sabedoria que está além do nosso racional. Ele nos ajuda a encontrar a paz de forma clara e, principalmente, conexão com nossa verdadeira essência. Então, pare por um momento, expire profundamente e escute o silêncio dentro de você. O que ele tem a lhe dizer? Ele pode revelar caminhos, abrir portas e mostrar que muitas vezes as respostas mais profundas estão ao alcance de nossa escuta mais atenta. Esse silêncio é um convite para nos reconectarmos com nossa essência, para nos entender melhor e encontrar um equilíbrio interno que muitas vezes perdemos na agitação do dia a dia. Obrigado e até a próxima semana. Eu preciso te falar, te encontrar de qualquer jeito, pra sentar e conversar, depois andar de encontro ao vento. Eu preciso te falar, te encontrar de qualquer jeito. Olá, você que curtiu o episódio 44 do canal da Anê, ao apresentar o clipe com a maravilhosa apresentação da cantora Cleide De Luca, citamos erroneamente o nome da música como Força Estranha. A música, lindamente interpretada por Cleide, chama-se Dia de Domingo. Nossos sinceros pedidos de desculpa. E na pele quero ter o mesmo sol que te bronzeia. Eu preciso te tocar.